Leitura da primeira jornada de direito administrativo. A autorização para a apresentação de projetos, levantamento, investigações ou estudos no âmbito do procedimento de manifestação de interesse, quando concedida mediante restrição ao número de particulares, deve se dar por meio de seleção imparcial dos interessados, com ampla publicidade e critérios objetivos. O administrador público está autorizado por lei a valer-se por desforço imediato, sem necessidade de autorização judicial, solicitando, se necessário, força policial, contanto que o faça preventivamente ou logo após a invasão ou ocupação de imóvel público de uso especial, comum ou dominical, e não vá além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Não constitui ofensa ao artigo 9º do Decreto-Lei 3365, o exame por parte do Poder Judiciário, no curso do processo de desapropriação, da regularidade do processo administrativo de desapropriação e da presença dos elementos de validade do ato de declaração de utilidade pública. O ato declaratório de desapropriação por utilidade ou necessidade pública ou por interesse social deve ser motivado de maneira explícita, clara e congruente, não sendo suficiente a mera referência à hipótese legal. O conceito de dirigentes de organização de sociedade civil estabelecidos no artigo 2, inciso 4 da Lei Federal 13.019 contempla profissionais com atuação efetiva na gestão executiva da entidade, por meio do exercício de função de administração, gestão, controle e representação da pessoa jurídica, e, por isso, não se estende aos membros do órgão colegiados não executivos, independentemente da nomenclatura adotada pelo Estatuto Social. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração pública autoriza o contratado a suspender o cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, mesmo sem provimento jurisdicional. Configura ato de improbidade administrativa a conduta do agente público que, em atuação legislativa lato sensu, recebe vantagem econômica indevida. O exercício da função social das empresas estatais é condicionado ao atendimento da finalidade pública específica e deve levar em conta os padrões de eficiência exigidos das sociedades empresárias atuantes no mercado, conforme delimitações e orientações do parágrafo 1º a 3º do 27 da Lei 13.303. Em respeito ao princípio da autonomia federativa, a vedação ao acúmulo dos títulos de OCP-OS, previsto no artigo 2, inciso 10, com 18, parágrafo 1º e 2º da Lei 9.790, apenas se refere à esfera federal, não abrangendo a qualificação OS nos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em contratos administrativos decorrentes de licitação regida pela 8666, é facultado à administração pública propor aditivo para alterar a cláusula de resolução de conflito entre as partes, incluindo métodos alternativos ao Poder Judiciário como mediação, arbitragem e disputes board. O contrato de desempenho previsto na 13.934, quando celebrado entre órgãos que mantêm entre si relação hierárquica, significa a suspensão da hierarquia administrativa por autovinculação do órgão superior em relação ao objeto acordado, para substituí-la por uma regulação contratual nos termos do artigo 3 da referida lei. A decisão administrativa robótica deve ser suficiente, motivada, sendo a sua opacidade motivo de invalidação. As empresas estatais são organizações públicas pela sua finalidade, portanto, submetem-se à aplicação da Lei de Acesso à Informação, de acordo com o artigo 1, parágrafo único, inciso 2, não cabendo nos decretos e outras normas infralegais estabelecer outras restrições de acesso a informações não previstas na lei.
A demonstração da existência de relevante interesse coletivo ou de imperativo de segurança nacional, descritas no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 13.303, será atendida por meio do envio ao órgão legislativo competente de estudos, documentos, anexos à exposição de motivos com dados objetivos que justifiquem a decisão pela criação de empresa pública ou de sociedade de economia mista, cujo objeto é a exploração de atividade econômica. A administração pública promoverá a publicidade das arbitragens da qual seja parte, nos termos da Lei de Acesso à Informação. As hipóteses de remoção do servidor público a pedido, independentemente do interesse da administração, fixadas no artigo 36, parágrafo único, inciso 3 da Lei 8.112, são taxativas. Por esse motivo, a autoridade que indefere a remoção, quando não presente os requisitos da lei, não pratica ato ilegal ou abusivo. Os contratos celebrados pelas empresas estatais, regidos pela 13.303, não possuem aplicação subsidiária à Lei 8.666. Em caso de lacuna contratual, aplicam-se as disposições daquela lei e as regras e os princípios de direito privado. A ausência de previsão editalícia não afasta a possibilidade de celebração de compromisso arbitral em conflitos oriundos de contrato administrativo. As controvérsias acerca do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos integram a categoria das relativas a direitos patrimoniais disponíveis, para cuja solução se admite meios extrajudiciais adequados de prevenção e resolução das controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputa e a arbitragem. O exercício da autotutela administrativa para o desfazimento do ato administrativo que produz efeitos concretos favoráveis ao seu destinatário está condicionado à prévia intimação e oportunidade do contraditório aos beneficiários do ato. A conduta de apresentação de documentos falsos ou adulterados por pessoa jurídica em processo licitatório configura ato lesivo previsto no artigo 5º, inciso 4d da Lei 12.843, Lei de Anticorrupção, independentemente de essa sagrar-se vencedora do certame ou ter a continuidade da participação obstada nesse. Apresentou o documento falso, independe se ele se vai ser vencedor ou não. Vai configurar ato lesivo. A participação de empresa estatal no capital de empresa privada, que não integra a administração pública, enquadra-se dentro das hipóteses de oportunidade de negócio, previsto no artigo 28, parágrafo 4º da Lei 13.303, devendo a decisão pela referida participação observar os ditames legais e os regulamentos editados pelas empresas estatais a respeito dessa possibilidade. O artigo 9º, inciso 2, concorrente com o artigo 10 da Lei 8.112, estabelece a nomeação do servidor em comissão para cargos de confiança vagos, a existência de processo seletivo por competência para escolha de servidor para cargos de confiança vagos. Não equipara as regras desse processo seletivo às de concurso público. E nem o regime jurídico do servidor em comissão ao do servidor em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. Viola a legalidade, o regulamento interno de licitações e contratos editado por empresa estatal de qualquer ente da federação, que estabelece prazo inferior ao previsto no artigo 83, parágrafo 2º da Lei Federal 13.303, referente à apresentação de defesa prévia no âmbito do processo administrativo sancionador. Então, os entes federativos têm que respeitar o prazo estabelecido na Lei das Estatais Federais 13.303. A ausência de tutela, que se refere ao artigo 3 da Lei 13.848,
impede a interposição de recurso hierárquico impróprio contra decisões finais proferidas pela diretoria colegiada das agências reguladoras, ressalvados casos de previsão legal expressa e assegurada, em todo caso, a apreciação judicial, a atenção disposto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A Lei 10.520 define bens ou serviços comuns baseados em critérios eminentemente mercadológicos, de modo que a complexidade técnica ou a natureza intelectual do bem ou serviço não impede a aplicação do pregão, se o mercado possui definições usualmente praticadas em relação ao objeto da licitação. A contratação para a celebração de oportunidades de negócio, conforme previsto pelo artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2 e parágrafo 4º da Lei 13.303, deverá ser avaliada de acordo com as práticas do setor de atuação da empresa estatal. A menção à inviabilidade de competição para a concretização da oportunidade de negócio deve ser entendida como impossibilidade de comparação objetiva nos casos das propostas de parceria e de reestruturação societária e como desnecessidade de procedimento competitivo, quando a oportunidade puder ser ofertada a todos os interessados. Na fase interna da licitação para concessões e parcerias público-privadas, o poder concedente deverá indicar as razões que levaram a alocar o risco no concessionário ou no poder concedente, tendo como diretriz a melhor capacidade da parte para gerenciá-lo. A administração pública pode promover comunicações formais com potenciais interessados durante a fase de planejamento das contratações públicas para obtenção de informações técnicas e comerciais relevantes, a definição do objeto e a elaboração do projeto básico ou termo de referência, sendo que este diálogo público-privado deve ser registrado no processo administrativo e não impede o particular colaborador de participar em eventual licitação pública, ou mesmo de celebrar o respectivo contrato. Tampouco lhe confere a autoria do projeto básico ou termo de referência. A inviabilidade de procedimento competitivo prevista no 28, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 13.303, não significa que, para a configuração de uma oportunidade de negócio, somente poderá haver apenas um interessado em estabelecer uma parceria com a empresa estatal. É possível que, mesmo diante de mais de um interessado, esteja configurada a inviabilidade do procedimento competitivo. A avaliação do bem expropriado deve levar em conta as condições mercadológicas existentes à época da efetiva perda da posse do bem. É possível a contratação de seguro de responsabilidade civil aos administradores de empresas estatais na forma do artigo 17, parágrafo 1º da Lei Federal 3.303, a qual não abrangerá as práticas de atos fraudulentos, de favorecimento pessoal ou práticas dolosas, lesivas à companhia e ao mercado de capitais. O prazo processual no âmbito do processo administrativo deverá ser contado em dias corridos, mesmo com a vigência dos artigos 15 e 219 do CPC, salvo se existir norma específica estabelecendo essa forma de contagem. Nos contratos de concessão e permissão e parceria público-privada, o reajuste contratual para reposição do valor da moeda no tempo é automático e deve ser aplicado independentemente de alegação do poder público, sob descumprimento contratuais ou desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, os quais devem ser apurados em processo administrativo próprio para este fim, nos quais garantir-se-ão ao parceiro privado os direitos ao contraditório e ampla defesa. Cabe mandado de segurança para pleitear que seja obedecida a ordem cronológica para pagamentos em relação a crédito já reconhecido e atestado pela administração, de acordo com o artigo 5º caput da Lei 8.666. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelos atos praticados na licitação e na execução do contrato, de que trata o inciso 5 do artigo 33 da Lei 8.666, refere-se à responsabilidade civil, não se estendendo às penalidades administrativas. A estabilidade do servidor titular de cargo público efetivo depende de reunião de dois requisitos cumulativos.
o efetivo desempenho das atribuições do cargo pelo período de 3 anos, confirmação do servidor no exercício mediante aprovação pela comissão de avaliação responsável. Assim, não há estabilização automática em virtude do tempo, sendo o resultado positivo em avaliação especial de desempenho, uma condição indispensável para a aquisição da estabilidade. A realização da análise de impacto regulatório por órgão e entidade da administração pública federal deve contemplar a alternativa de não regulação estatal ou desregulação, conforme o caso. A indicação e aceitação de árbitros pela administração pública não depende de seleção pública formal, como concurso ou licitação, mas deve ser objeto de fundamentação prévia e por escrito. Considerando os elementos relevantes. Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910, em detrimento do prazo trienal, estabelecido no Código Civil de 2002, por se tratar de norma especial que prevalece sobre a regional. Fim.